Olá a todos, sejam bem-vindos a este vídeo que eu vou dedicar a falar um pouco a respeito da morte de Machado de Assis, que se deu no dia 29 de setembro de 1908, portanto, há 112 anos atrás. Eu escolhi fazer isso fazendo leituras de trechos de 4 importantes biógrafos do Machado de Assis. Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, que nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, aos 21 de junho de 1829 e morreu, como eu disse, no próprio Rio de Janeiro, aos 29 de setembro de 1908. O primeiro livro biográfico a tratar do Machado de Assis, a primeira biografia que nós a qual nós fomos apresentados, é a biografia do advogado Alfredo Pujol. O Pujol foi convidado por uma instituição existente em São Paulo no início da década de 20, de 10 para 20, entre a década de 10 e a década de 20, que era a Sociedade Artística de São Paulo. Em 1915, essa instituição convidou esse advogado, Alfredo Pujol, que já era conhecido como bibliófilo, um bibliófilo bastante considerado, tinha uma biblioteca que era muito conhecida, muito proclamada nos meios intelectuais, muito renomada, Então, o Alfredo Pujol é convidado para fazer uma primeira palestra a respeito de Machado de Assis, uma primeira conferência, esse foi o nome que se deu. Então ele proferiu uma primeira conferência em 1915, a qual seguiram outras 6 conferências, até o início do ano de 1917. Então ele proferiu 7 conferências entre 1915 e 1917, e em 1917 ele reuniu essas 7 conferências num livro que foi, então, o primeiro livro, a primeira biografia a tratar de Machado de Assis. E eu vou ler, então, um trecho dessa biografia, seguido da leitura de outras biografias que eu selecionei. Eu selecionei 4 biógrafos. Então, o primeiro deles é o Alfredo Pujol. A segunda biografia que vai vir à tona, que vai vir a lume, sobre Machado de Assis, será a biografia da paulista Lúcia Miguel Pereira, que também foi romancista, importante crítica literária. A Lúcia Miguel Pereira, em 1936, publica a sua biografia sobre Machado de Assis, e ainda hoje, ao longo dos anos, foi uma biografia muito bem recebida pelos machadianos, de uma leitura muito agradável. Até hoje é uma biografia interessante, apesar tanto na do Pujol quanto da Lúcia, muitos equívocos que foram ali postos, que foram sendo perpetuados ao longo do tempo, que principalmente a partir da década de 60 foram sendo corrigidos, porque novos documentos surgiram a respeito do casamento dos pais de Machado de Assis. Há uma série de documentos, de informações que puseram em dúvida ou desmentiram ou retificaram algumas informações que essas primeiras biografias trouxeram, Então, a segunda que eu vou ler, um trecho também que eu já previamente selecionei, é a biografia da Lúcia Miguel Pereira. A terceira biografia é a de um biógrafo também importante, escreveu inúmeras biografias, dentre as quais ele escreveu uma importante biografia do Rui Barbosa. Ele foi deputado, foi um baiano assim muito presente na vida intelectual brasileira, que é o Luiz Viana Filho. Ele publicou em 1965 uma biografia que eu também gosto muito, é uma biografia cuja leitura é muito agradável, apesar dele ainda ter perpetuado alguns equívocos ou algumas informações errôneas, mesmo depois de terem surgido alguns documentos. É até uma crítica que ele faz
o biógrafo francês Jean-Michel Massat, né, que só se ocupou da juventude, porque senão eu estaria dentre as leituras aqui. Eu falei no início que eu quero me reter, né, eu quero me restringir, melhor dizendo, à morte do Machado de Assis. O Jean-Michel Massat tem uma biografia maravilhosa, que corrigiu, como eu disse, uma série de equívocos dos biógrafos anteriores, mas é uma pena que o Massat só se dedicou à juventude de Machado de Assis. Ele vai falar que a biografia dele vai estender-se entre os anos 1855 e 1870, dos 15 aos 30 anos do Machado de Assis, né? O Machado, naquela altura dos anos 70, início dos anos 70, até 1970, não havia publicado seu primeiro romance, que é de 72, os seus contos, né, que é os contos fluminenses também de 1870 e outros que vão se seguir, né? Então, o Massat vai nessa biografia dizer que não havia tempo hábil para ele de compulsar tudo o que deveria compulsar em termos de livros e documentos para escrever a biografia do Machado até a sua morte, né? Mas então, a terceira é essa do Luiz Viana Filho. Eu vou ler aqui numa edição muito bonita, que se publicou por ocasião do sesquicentenário do nascimento do Machado de Assis, em 1989, uma biografia publicada na prestigiada coleção Documentos Brasileiros da editora José Olímpio, né? E, por fim, aquela que é a biografia mais completa a respeito de Machado de Assis, que é a biografia do Raimundo Magalhães Júnior, que escreveu em 4 volumes a biografia do Machado, né? Quase 2.000 páginas dedicadas ao Machado de Assis. É a biografia que foi publicada em 1981 do baiano também, Raimundo Magalhães Júnior, que muito jovem foi para o Rio de Janeiro, onde vai fazer sua educação, onde vai fazer sua carreira intelectual. Como ele publicou em 1981, ele teve a oportunidade de se valer de uma série de informações que foram se constituindo, né? Informações que foram sendo confirmadas, informações que foram retificadas, como eu disse. Ele se valeu desse acervo todo de documentos, de informações que foram se construindo nessas décadas posteriores à morte de Machado de Assis, e vai nos dar uma biografia alentada, muito mais robusta, muito mais pormenorizada. É uma biografia muito detalhada, né? Que traz detalhes, minúcias da vida do Machado de Assis, reproduz cartas, documentos, né? Então é uma biografia que é muito interessante para aqueles que desejam se aprofundar realmente na vida e na obra deste grande escritor. Outras inúmeras biografias foram publicadas, do Mário Matos, do Eloy Pontes, até do jovem Daniel Pisa. Tem várias biografias, além dessas 4 que eu selecionei aqui, mas eu tive que fazer uma opção e selecionei essas 3 que eu acho que são muito ilustrativas. Vamos começar então pela biografia do Alfredo Pujol. O Alfredo Pujol, então, como eu disse, publicou em 1917 a biografia de Machado de Assis. Eu tenho aqui uma segunda edição da editora José Olímpio, né? Dessa segunda edição, então, eu selecionei aqui um trecho para fazer a leitura, como eu disse, já relacionada essa leitura a esses momentos finais da vida do Machado de Assis. Vai dizer aqui, em dado momento, da última conferência, né, que representa aqui o capítulo 7º da obra do Alfredo Pujol, o seguinte: o mal antigo recrudescia em ataques frequentes. Sucediam-se violentas as convulsões, que às vezes o salteavam na rua. Sobreviveu-lhe outro mal sem misericórdia, uma úlcera cancerosa na boca, flagelo cruel e voraz que havia de desfazer em sânie aquele pobre corpo, já quase exaurido dos últimos alentos. Estava irremediavelmente condenado à morte. Recebeu a sentença, resignado e sereno. A Lindolfo Xavier, seu companheiro de longos anos na secretaria em que trabalhou, disse uma vez que não sabia por que a sociedade não adotara ainda a eliminação dos velhos enfermos.
enquanto ou não vinha buscar a morte que o espreitava, tornando-lhe friamente os derradeiros farrapos da vida, melhor, torturando-lhe friamente os derradeiros farrapos da vida, tinha sempre um livro nas mãos. Uma das últimas páginas que leu, buscando nela fortalecer a sua estoica resignação, foi aquela soberba oração na Acrópole de Renan. Nessa hora trágica, sem perdão e sem remédio, lia a amildadas vezes o mal secreto de Raimundo Correia, que tão dolorosamente condizia com a sua tristeza. Nos últimos dias, teve o leito rodeado de escritores e amigos. Notou Euclides da Cunha que, se por acaso ele traía um gemido ou uma contração mais viva do sofrimento, apressava-se em pedir desculpas aos que o assistiam na ânsia e no apuro gentilíssimo de quem corrige um descuido ou involuntário deslize. Dissimulava a própria agonia para não magoar os outros com o reflexo da sua dor. Na manhã de 29 de setembro de 1908, acabou aquele martírio. Poucas horas antes de expirar, disse a José Veríssimo, entre outras palavras obscuras da sua acerba aflição: a vida é boa. No delírio de Brás Cubas, dizia-lhe a natureza: vives, não quero outro flagelo. Machado de Assis, em seu transe de morte, cuidava que no sofrimento se resume toda a beleza da vida. Esse aqui é um trecho, com os atropelos, né, de leitura, do livro do Alfredo Pujol, né? É uma biografia muito interessante, é aquela primeira biografia que vai inaugurar essa sucessão de obras biográficas dedicadas a Machado de Assis. A segunda biografia que eu mencionei, da Lúcia Miguel Pereira, da romancista, da crítica literária, Lúcia Miguel Pereira. Eu estou aqui com uma edição de 1949, que é uma quarta edição. A primeira edição, como eu disse no início, é de 1936. Eu separei, então, aqui também um trecho dessa obra para fazer a leitura aqui, né? Vamos ver aqui qual foi o trecho. Até o fim, a cortesia se manteve a mesma e também a lucidez. Do quarto ouvia o murmúrio das vozes amortecidas das visitantes que se sucediam em busca de notícias. E a um amigo que lhe perguntava como se sentia, respondeu: muito mal, vou morrer. O outro procurou animá-lo, e Machado, esboçando um leve sorriso, estendendo a mão magra em direção à sala, retrucou: escuta, não reconheces este zum zum zum? É de velório. Não que lhe fossem importunas as visitas, apreciava-as, comovido, agradecia-as, mas compreendia-lhes a significação. Perto do seu quarto, podendo ser vista por ele através da porta, havia uma pia. E a maior parte das pessoas que o cumprimentavam, receosas do seu mal, iam logo lavar as mãos. Também isso o moribundo há de ter entendido. Mas não se queixava, não se acovardava. Texto da Lúcia Miguel Pereira, muito mais coisa, mas eu estou aqui selecionando para não ficar muito longo. Há um trecho aqui do Luiz Viana Filho, que eu vou ler, na verdade, dois trechos do Luiz Viana Filho. Eu acho assim que a prosa dele, a forma com que ele apresenta os fatos é muito cativante, né?
No capítulo 12 aqui da sua biografia, a qual ele deu o nome de A Folha no Chão, ele vai dizer o seguinte, desse primeiro trecho que eu vou ler, né? Frequentemente, os homens receiam menos a morte inevitável do que a decadência, que desejariam esconder. Esta, no entanto, tem pés de lã e raros conseguem vê-la chegar. Daí, talvez, a insistência de Machado, suspicaz, ao indagar se é hora de recolher as velas. Aliás, escreveu Alencar, o que ele temia era o sofrimento físico, que anula o valor moral e afeia e entorpece a criatura. Fecha aspas. Que lhe reservaria, porém, o destino. Agora a sua decadência saltava aos olhos. Desde a morte de Carolina, o sofrimento e o tempo lhe marcaram a fisionomia. Os cabelos e a barba tornaram-se inteiramente alvos, enquanto as faces murchavam e os olhos ficaram mais grossos. Ele pareceu ainda menor. Também o riso desertou-lhe a boca, e Sousa Bandeira, em 1908, fez esta observação. Há 3 anos que o sorriso foi-se-lhe abrindo num rictus melancólico, fecha aspas. O que confirma essas palavras de Arthur Azevedo, escritas na mesma ocasião. Há quanto tempo o mestre, que dantes falava de tudo e de tudo sorria, não falava senão da morte, e não sorria mais, fecha aspas. Tudo nele é tristeza. Então aqui eu vou passar para o segundo momento, né? Um trecho bem interessante esse, do Luiz Viana Filho, agora um outro mais adiante aqui desse capítulo, né? Que ele vai... Luiz Viana Filho está tratando então desses momentos finais da vida de Machado de Assis. A morte veio com as flores da primavera. Nos fins de setembro, a esperança deixara o coração dos amigos, e era tal o sofrimento do enfermo que alguns desejariam abreviar o fim. Por que prolongar a agonia? Joaquim Nabuco, informado da progressão da moléstia, escreveu a Graça Aranha. A vida, nas condições em que ele vivia, devia ser cruel, fecha aspas. Realmente era terrível, e o próprio Machado, que conservou a lucidez até a hora derradeira, não alimentava qualquer dúvida sobre o desfecho próximo. Talvez por isso, e num requinte de pudor, em vez de recolher-se aos aposentos do andar superior, deixara-se ficar num pequeno quarto de alcova perto da sala de jantar. Era mais fácil para as visitas que acorriam numa última prova de amizade. Aos poucos, à medida que a saúde declinava, a casa encheu-se de pessoas da vizinhança, principalmente as antigas amigas de Carolina, que vinham prestar os pequenos serviços adequados àquelas horas tristes. Havendo visitado então o escritor, Iracema Guimarães Vilela, filha do poeta Luiz Guimarães Júnior, deixou uma descrição do ambiente. Na casa havia o mais profundo, o mais lúgubre silêncio. E com uma amiga que me acompanhava, fomos penetrando devagar, emocionadas, como se atravessássemos uma câmara mortuária. Guiadas sempre pela mesma senhora, encaminhamo-nos para um quarto sombrio, onde, perto de uma janela, entreaberta, uma forma humana jazia silenciosa e só. Era Machado de Assis, estendido numa larga poltrona almofadada, com as pálpebras cerradas, os magros braços enrolados numa espessa manta de lã, fazendo-me pensar em Heine, na agonia, ou Napoleão, em Santa Helena. Cumprimentou-nos, indicando-nos 2 cadeiras a seu lado, num gesto delicado e lento. E começou a falar. A sua voz era fraca, tão triste, tão distante,
que se assemelhava a um sussurro sobrenatural. Fecha aspas. Falava do outro lado da vida. Também os velhos amigos, na medida do possível, ajudavam-no a fechar os olhos. Era o que, por muito tempo, ele desejou fosse feito por Carolina. E Lúcio de Mendonça, gravemente enfermo, mandou este bilhete a Alencar. Extingue-se o nosso grande e querido Machado de Assis e eu não posso levar-lhe o derradeiro abraço. Fecha aspas. Contudo, ainda nessa hora extrema, o romancista não perdera aquela polidez inata, traço inesquecível do seu convívio. Havendo iniciado para Euclides da Cunha a descrição da moléstia, logo a interrompeu pedindo desculpas. Por que afligir os amigos com a narrativa dolorosa? Mas, apesar do sofrimento, ele ainda não entendera Pandora. E a uma senhora que então o visitou, confessou já sentir saudades da vida. Teria medo da voluptuosidade do nada? Não possuindo nenhuma forma de religião, até o fim se recusou a aceitar a presença de algum sacerdote. E a uma das amigas que com ele insistiu para admitir o conforto de um padre, respondeu suavemente: seria uma hipocrisia. Por uma carta de Mário de Alencar a Alfredo Pujol, sabemos algumas coisas sobre os últimos dias de Machado. A moléstia que o matou, contra Alencar, foi um cancro na boca, mas o cancro só se manifestou 3 dias antes da morte. O que se revelava era uma desinteria, começada a 29 de junho e persistindo até o fim, e além disso uma lesão cardíaca, também só notada em julho. Anos depois, disse-me o Miguel Couto, que foi um dos seus médicos, que o cancro era no coração e só nos últimos dias se desviara para a boca. Fecha aspas. Do ponto de vista médico, o diagnóstico é inaceitável. Inadmissível o câncer no coração. A afecção na boca deve ter sido anoma, espécie de gangrena decorrente da cachexia, causa real da morte. O sofrimento, no entanto, era excessivo. E ele já estava à borda da agonia quando chegou a carta de Nabuco sobre o memorial. É um livro que dá saudade de você, mas também que a mata. E que frescura de espírito. Fecha aspas. O elogio fez-lhe bem e Veríssimo escreveu a Nabuco. Uma das últimas alegrias, ainda claramente manifestadas, foi ouvir do Graça Aranha a leitura de sua carta sobre o Memorial de Aires. Ainda falou do senhor com o carinho de sempre, ouvindo as suas palavras e depois, fecha aspas. Também se lembrou de Azeredo e disse a Veríssimo, como se fosse um último pedido: Veríssimo, você mande contar esse desfecho aos amigos que estão fora. Fecha aspas. Belo trecho do Luiz Viana Filho, né? Passemos agora, então, à leitura da última das biografias que eu falei, que é essa aqui, do Raimundo Magalhães Júnior, né? O volume 4 da biografia, Vida e Obra de Machado de Assis, volume 4 é exatamente o apogeu. E vai dizer aqui, em dado momento, o Raimundo Magalhães Júnior, né? As visitas se sucediam, muitas delas não podendo ser recusadas por serem de seus companheiros da academia. Os mais assíduos eram José Veríssimo e Mário de Alencar, às vezes aparecendo também Euclides da Cunha, Rodrigo Otávio e alguns outros. Quando se agravou ainda mais o estado de Machado, o barão do Rio Branco foi visitá-lo, e uma das pessoas que o receberam foi Francisca de Bastos Cordeiro. Ela fixou
ela fixou essa visita em 2 escritos, um deles no Jornal do Comércio, em 21 de julho de 1839, sob o título de Machado de Assis que conheci menina, e outro, o pequeno livro de reminiscências, Machado de Assis que eu vi. Naquele escreveu: alguém aproximou-se da porta, dizendo que o barão do Rio Branco acabava de chegar. O semblante cadavérico de Machado de Assis iluminou-se. Fez um grande esforço e sentou-se no leito para recebê-lo. Jamais pude esquecer a cena pungente a que assistimos. O barão, entrando, dirigiu-se a nós, apertando-nos as mãos e depois, um tanto constrangido, deu uns passos para o leito do moribundo que esperava, ser abraçado. E, mal dissimulando a emoção que lhe causava, diz com voz embargada: então, o que é isso, Machado? Está melhor, não é? Amanhã voltarei a vê-lo de novo. E sem esperar resposta, visivelmente esquivando-se ao último abraço, apertou-lhe a mão e, sem demorar-se, retirou-se. Helena de Alencar e eu nos entreolhamos desoladas. O olhar de Machado, numa eloquência trágica, misto de dor, de desapontamento, de humilhação e de sensibilidade ofendida, nos encheu os olhos de lágrimas. Sem uma palavra, tornou a deitar. No dia seguinte estava morto. Fecha aspas. No segundo relato, o do livrinho publicado em 1861, a cena é a mesma, embora com outras palavras, mas vem acompanhada de um pormenor, de ainda maior dramaticidade. O primeiro cuidado de Rio Branco ao sair do quarto fora lavar as mãos, e isso não escapara à acuidade auditiva do enfermo. Nas próprias palavras do memorialista, logo cercado, Rio Branco disse algo que não ouvimos. Machado de Assis, porém, era todo ouvidos. No corredor, justo na parede junto à cama, havia uma pia de lavar as mãos com água corrente. Não lhe escapara o rumor de passos apressados, da torneirinha que se abrira. Uma vez, uma voz solícita a pedir uma toalha limpa para o barão. No rosto esquálido se fixara uma trágica expressão, a dolorosa máscara. Voltou-se para a parede num último gesto de pudor. Não falou mais. A matéria corpórea continuava, palpitante ainda, mas Machado de Assis deixara de existir. Então ficam aqui essas leituras desses 4 biógrafos que vão dar o testemunho aí desses momentos finais da vida desse nosso grande escritor que se extinguiu no dia 29 de setembro de 1908, há exatos 112 anos. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.